ontem, depois de 4 meses, tive meu primeira noite de meninas. Só meninas. E foi assim, 3 horinhas que eu consegui relaxar. É, lembrar um pouquinho de como era a Camila antes de ser mãe. Parece ser besta, né? Parece algo bobo. Talvez as amigas nem percebam o quanto é importante levar uma mãe pra sair. Eu sei que requer toda uma estratégia, todo um planejamento, porque eu passei o dia inteiro arrumando mala, porque a gente vai viajar em alguns dias, vai fazer 2 viagens seguidas, e pensando como é que seria a noite sem eu por perto. E eu sei que a mais velha super dorme tranquilamente com o Lourenço, com o pai, mas a mais nova ainda depende de mim pra alimentar, pra dormir, etc. Então eu fiquei preocupada com tudo aquilo, como é que ia ser. E aí, a gente marcou de sair 7, 7h30. Elas vieram de outra cidade pra vir sair, pra vir aqui comigo passear. E eu pensei, antes de eu sair, todo mundo tem que ter tomado banho, todo mundo tem que estar jantado, e assim, já a caminho de dormir. Principalmente a bebê, ou dormindo, melhor ainda. Daí chegou 5 horas, foi aquela correria. Toma banho, dá banho nas meninas, Lourenço troca. Aí eu falei já pra ele pensar na janta pra eu, qualquer coisa eu fazer. Ele falou, não se preocupa, vai se arrumar. Já me arrumei. E aí dei mamar pra neném. E aí consegui dar mamar pra ela 2 vezes. E aí ele colocou ela no canguru, ela dormiu. E teve um imprevisto com as meninas com o carro, aí ele saiu pra ajudar elas, aí voltou, aí nisso as duas não estavam dormindo, a bebê que tava dormindo acordou. Aí falei, ai meu Deus. Aí ele falou, vai tranquila. E a Maria Cecília, que é a mais velha, tava enrolando pra dormir. Eu acompanhei um momento ou outro na câmera, ele mandou foto também. Mas deu tudo certo. Foram assim 3 horas tranquilas, que nem eu sabia que eu tava precisando. E foi assim, a primeira vez que eu saí, depois que a Maria Teresa nasceu. Volta e meia e outra eu estava saindo pra ir pra academia, mas é aquela coisa de 45 minutos e volta. E 45 minutos, às vezes, no horário que é tranquilo, que daí ele consegue passear com elas, aí a bebê às vezes dorme. E dessa vez foram 3 horas e à noite, o que dificulta um pouco. Eu tava até, né, vendo e conversando com outras mães que à noite é sempre um horário não tão bom, porque é o horário da rotina da noturna. Então, assim, é um monte de coisas que acontecem uma atrás da outra, que é banho, comer, trocar se precisar trocar, botar pra dormir. E aí, às vezes, botar pra dormir requer uma certa atenção dos pais, né? Seja aquela rotininha de história, de fazer uma oração, de ler um livro, de contar relembrar como é que foi o dia, planejar o dia seguinte, conversar aquela ali na cama, né? E põe uma musiquinha, se balança, se não balança, você só deita na cama, enfim. E aí é um pouco mais difícil pra mãe, pro pai, ou para os pais saírem em conjunto. Por exemplo, eu falo os pais porque desde que a Maria Cecília nasceu, eu e Lourenço a gente nunca saiu juntos. Nunca, nunca. Só nós dois, como casal. Como antes das meninas. Não. Era sempre ou eu saía, ou ele saía. Com os amigos, sabe? Tem momento lá de homem, momento só de meninas. E aí ele saía pra pub, às vezes, bem raro, mas saía mais pra café, andar em algumas lojas. Eu também saía pra café, quando tinha Maria Cecília, né? Pra algumas lojas. E eu ia pra academia num horário um pouco mais estratégico, que era de 5, eu fazia aula das 5, eu acho. Das 5 da manhã e a aula das 6 da manhã. E chegava em casa às 7, que dava tempo dele se arrumar pra ir pro trabalho. E é o horário que às vezes a Maria Cecília ela acordava por volta das 4, 4h30 pra mamar. E eu já acordava e já fazia as atividades. E era o momento ali de sair, que ainda assim era a rotina noturna dela que ainda tava dormindo. E sair uma hora ou outra sozinha, mas era assim, bem mais raro, porque como eu era mais só com ela, então era colocava no canguru, uma mochila nas costas e ó, saía. Sozinha ou com amigas. Eu saía muito mais. E até porque a cidade onde a gente morava, eu conhecia mais os locais, né? Me sentia mais segura, tinha pra onde ir. Saúde! E aqui a vila é pequenininha, então assim, não tem muito pra onde ir, muito o que fazer. Saúde! Mas é muito bom sair. É muito bom se levar pra sair. Eu acho que isso. Acho não. Eu tenho absoluta certeza que é muito importante pra uma mãe lembrar como ela era antes, o que ela fazia antes de ser mãe. Porque às vezes a mãe é só uma mulher, uma garota lá que quer tomar um café superfaturado, quer bater perna pra olhar vitrine, quer conversar bobeira com as amigas, quer, sabe? Quer ficar sentado em algum lugar e observando observando as pessoas, ou lendo um livro. Nossa, quanto tempo eu não leio um livro.
vou olhar o celular, tirar foto. Então, assim, é muito importante você, como mãe, se levar pra sair. Eu tenho certeza que é importante também os pais terem um momentinho ali de casal, lembrar eles como homem e mulher, né? Como marido e mulher, antes de ter filho. Eu e o Lourenço, a gente não teve esse momento ainda, mas acho que, acredito, espero que não falte oportunidade. Eu sei que já, né, tem 2 anos e 7 meses. É, mais uma hora dá certo. Isso é um pouquinho do que acontece quando a gente mora num lugar que não tem rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, é quando a gente não tem familiares por perto. Aquela coisa, tipo, cuida das nossas filhas por 2 horas, por 3 horas. Ou vai dormir na casa da vovó e do vovô. Ou vai dormir na casa dos primos, sabe? Não tem isso aqui. Tenho nossos amigos, lógico, que vêm quase todo final de semana, que ficam com as meninas, que ficaram com a Maria Cecília quando Maria Teresa nasceu. Mas é aquilo, né? Requer todo um planejamento, toda uma conversa, porque os nossos amigos têm a rotina deles. É diferente. A gente tá entrando na vida deles diferente, eu acredito, de um familiar que, né, é avó, é quase uma obrigação, digamos assim, de poder cuidar da criança, né? De ter a chance ali de cuidar da criança, porque é parente cuida. Ahn, mas é. Então, e outra coisa, amigas, levem as mamães pra saírem. Mesmo que elas falem não, hoje não posso, ou não, ou na hora do momento lá de sair, não aconteceu um imprevisto. Ok, é só entenda, mas não desista de chamar ela pra sair, não desista. É importante fazer com que ela relembre quem ela é, porque ela relembrando quem ela é, isso, a saúde mental dela agradece muito. Ah, ela se sente bem, ela se sente especial, se sente cuidada. Então, assim, ontem eu me senti mega especial porque duas amigas vieram andar, pegaram uma estrada, né? Andaram 1 hora de carro pra ir, pra voltar, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, pegaram chuva, e estavam aqui pra ficar 3 horinhas num pub comigo e foi bem legal. E foi bem legal. Então, assim, a gente dá uma revigorada, sabe? Tipo, respira. Nossa, eu sou uma pessoa normal. Não sou só essa mãe louca, vidrada nas crianças. É bom relembrar quem a gente é. Mesmo que demore um, um certo período, é um processo, né, da gente se reencontrar. Mas essas escapadas, digamos assim, a gente relembra quem a gente é. E assim, o fato de se arrumar, de escolher roupa, de se maquiar, de arrumar o cabelo, nossa, foi muito bom. De trocar, né, pôr um acessório, coisa que eu não trocava fazia muito tempo, sempre com a mesma coisa. E usar as maquiagens que eu não usava há muito tempo. A batalha da roupa foi um pouco difícil ali de encarar o guarda-roupa, sabe? Porque experimentei 2 roupas, ou não fechava na barriga, ou não fechava nos peitos. Aí eu falei, meu pai, amado, o que eu vou fazer? Aí eu fiz uma gambiarra, peguei uma calça que não fechava direito, e peguei um kimono que fica até embaixo do bumbum. Eu falei, vai tampar a calça que não fecha, vai tampar a barriga que tá grande, e fica frouxa aqui no peito, ótimo. E foi assim. Não ainda, minha amiga, daqui a pouco você vai, né? Eu mandei pra ela, falar, experimentei e tal. Aí o evento eu não sabia, descobri no dia que tinha que ir poderia, ou seja, estava de rosa, porque era um evento beneficente, câncer de mama. E aí eu não sabia quando eu chamei elas, né? Eu chamei ela no mês passado. E aí, quase um mês aí de preparação pra sair. E aí ela falou assim: você tem tal blusa, tem tal camisa, tal jaqueta, que é rosa, não sei o que. Ela foi me relembrando, né? Eu falei, nossa, né? Eu falei, não, mas enfim, na minha cabeça, quando eu vi aquela calça rosa, que eu queria aquela calça rosa, eu falei, vai dar certo. Ah, deu certo. E foi muito bom.